Questão de número 10. O que ela fala pra gente? Define-se como alfabetização científica ou letramento científico como a capacidade do indivíduo em compreender os fenômenos naturais à sua volta. Parte dessa habilidade depende do sujeito se apropriar de termos científicos, como definido pelas áreas da pesquisa. Na física, por exemplo, utiliza os conceitos de trabalho e calor de formas específicas, diferente dos significados utilizados pelo senso comum. Perfeito. Assinale a alternativa que melhor conceitua os termos de acordo com as leis da física. Olha só, trabalho é a capacidade de levantar um objeto do chão até uma altura máxima. Cara, quando você levanta um objeto do chão até a altura máxima, você tem trabalho. O que é o trabalho? Trabalho é você efetuando um tipo de força para gerar um deslocamento. E tem que ter aqui, ó, multiplicado pelo cosseno de θ. Tá? Só tem trabalho quando você tem ali o cosseno de θ sendo 0 graus. Tudo bem? Então, o que é o cosseno de θ? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo disso. Se você tem uma caixa, você está efetuando uma força para a direita, a caixa está se deslocando para cima, a caixa está deslocando para cima, não está andando nada para a direita, então não tem trabalho. Por quê? Porque o ângulo entre a força e o deslocamento é um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é 0. Não tem trabalho ali. Agora, se a força está na mesma direção do deslocamento, a gente tem trabalho. Tudo bem? Tendo ele cosseno de 0 graus ou 180 graus. Só que se, por exemplo, se a força estiver para cá e o deslocamento estiver para cá, o trabalho vai ser negativo. É porque o cosseno de 180, pelo ciclo trigonométrico, o cosseno de 180 vai ser menos 1. O cosseno de 90, de 0 graus vai ser 1. Ou de 360 graus vai ser 1 também. Belado? Fechado? Então, quando você pega um objeto, né? Você tem aqui um objeto. Você vem e você levanta ele, faz uma força nele para cima, e ele tem um deslocamento também para cima, você tem sim a relação de trabalho. O que é trabalho? O trabalho é sempre variação de energia. Nesse caso, o trabalho ele está variando a energia para uma energia potencial gravitacional. Beleza? A caixa ela vai ganhar energia potencial gravitacional, que é a energia associada à altura. Né? Então, sim, aí ele não está tudo errado, não. Agora, vamos lá. Calor é o grau de agitação das moléculas devido ao aumento da temperatura de um corpo. Não, primeiro que calor não fica contido em corpo nenhum. O grau de agitação das partículas, das moléculas, é a temperatura, não o calor. Não está errado. Trabalho é realizado por uma força quando ela promove conversão de energia. Não está tudo errado também, não. Trabalho é realizado por uma força e promove conversão de energia. Tá. Calor é energia que fica armazenada no corpo? Não. Não é. Trabalho é a capacidade de levantar cedo. É isso aí, pô. Essa aqui, galera. Essa aqui é gabarito, hein? Trabalho, em termo físico, é levantar... Pelo amor de Deus. Putz, marcou isso aqui, pode. Meu amigo, vai continuar tentando, porque você não vai desistir não, entendeu? Você marcou a letra C, você vai continuar tentando. É isso aí. Agora, calor é uma onda... Isso aqui é bizarro, cara. Não, isso aqui não dá pra marcar, não. Calor é uma onda eletromagnética é sacanagem. Visível ainda. Beleza. Trabalho é uma grandeza relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Ui, que lindo isso aqui. Gostoso. Bonito. Certinho. Calor é uma energia em trânsito. Perfeito. Calor, eu gosto muito de associar o calor, né? Eu gosto muito de associar o calor como se fosse uma transferência bancária. Como assim? Olha, você tem um saldo. Se eu envio dinheiro para você, eu enviei por meio da transferência bancária. O calor é isso. O calor é um intermediário. O calor só existe quando eu estou enviando dinheiro para você. Porque a transferência bancária só existe quando eu envio um dinheiro. Se eu não envio dinheiro, não tem transferência bancária. Então, o calor ele só existe quando tem diferença de temperatura entre corpos. Porque um fica cedendo energia para o outro. Logicamente, a energia ela sempre vai ser cedida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, a energia sempre flui de forma espontânea, nesse sentido aqui, ó, do corpo de maior temperatura para o de menor. Enquanto esse cara tá com uma temperatura maior, ele vai cedendo energia. Enquanto ele tiver dinheiro, ele vai cedendo dinheiro ali, vai fazendo transferência bancária. A partir do momento que a temperatura deles se igualarem, ou seja, eles entrarem em equilíbrio térmico, ele para de enviar energia. E aí para de existir o calor aqui nesse sistema. Então, o calor ele é uma energia térmica em trânsito. Quando a gente está tendo ali essa transferência de energia, vai ter o calor. Fechado? Beleza. Então tá certo aqui, né? Tudo certo. Trabalho é uma grandeza relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Tá errado, não. O calor, grau de agitação das moléculas? Não. Grau de agitação das moléculas é a temperatura. Fechado? Então, realmente, a letra D é o nosso gabarito. Vamos para a nossa próxima questão.